Olá, saudação a todos, a todas e a todes. Estamos aqui então dando continuidade às atividades da Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, sob o lema Instituições, Saberes Pedagógicos e Práticas Escolares. A jornada é um evento organizado pelo Conjugare, que é o Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, a quem nós agradecemos de antemão pelo convite para a realização dessa mesa de debates. Essa mesa se intitula Educação, Gênero e Sexualidade, Práticas Inclusivas Possíveis. Eu sou Daniel Colim, sou doutor em teatro, professor há 20 anos e militante LGBTQIA+. Eu falo diretamente de Porto Alegre, na região sul do Brasil, e sou o coordenador dessa mesa, que é composta pela doutora Catarina da Cunha Silveira, que é membro do Grupo de Estudos em Educação e Relações de Gênero, da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também professora da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre. Boa noite, Catarina. Muito prazer, tá? Boa noite. E pelo Dr. André Luiz dos Santos Silva, professor da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e coordenador do Grupo de Estudos sobre Cultura e Corpo, e também do Grupo de Estudos sobre Relações de Gênero, Educação e Violência. Obrigado pela presença, André. Bem, gente, antes de passar a palavra para o André e para a Catarina, eu acho que é imprescindível lembrar a todos, todas e todos que estão nos assistindo que, historicamente, gênero e sexualidade atravessam e constituem processos estigmatizantes e excludentes no ambiente escolar e também na sociedade de forma geral. O que pretendemos aqui nessa mesa de debate é propiciar algumas possibilidades e estratégias pedagógicas acerca das dinâmicas de inclusão de sujeitos periferializados, desde perspectivas de trabalhos e pesquisas realizadas no sul do Brasil, cujo governo federal, a gente precisa dizer, cada vez mais dificulta esse tipo de diálogo dentro das escolas e até mesmo dentro das universidades. É importante lembrar que aqui nós vamos falar de nossas experiências, de nossas pesquisas e de nossos trabalhos realizados no sul do Brasil, que é um país que ainda apresenta altíssimos índices de violências de gênero, de feminicídios e de agressões a sujeitos LGBTQIA+. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo hoje, e nós não podemos esquecer desse massacre. Por isso, entendemos a urgência em debatermos essas temáticas desde o ambiente escolar. Então, para começar e abrir a nossa mesa de debates e de conversa, eu queria convidar a doutora Catarina para apresentar a sua fala. Olá a todas, todas e todes. Agradeço o convite do colega Daniel Colim, agradeço a organização dessa jornada e também a possibilidade de diálogo com o colega André Luiz. Então, começo dizendo que quando eu recebi esse convite para participar dessa mesa, né, cujo título nos remete a pensar nas inclusões possíveis no contexto de um seminário que propõe diálogo entre Brasil e Portugal sobre as temáticas do gênero e da sexualidade em educação, pensei de imediato que a Covid-19 é, então, a mazela que, nesse momento, une os nossos países, né? Ainda que não seja possível dizer que estamos exatamente unidos, né? Dada a absoluta diferença com que os nossos países vêm respondendo à Covid-19, partilhamos dessa tristeza, né? E, de todo modo, dadas essas semelhanças e essa gritante diferença, eu não consegui me afastar de pensar, então, nesse tempo que estamos vivendo. É um tempo em que estamos tomados pela exigência e pela urgência de cuidados, né? Foi e é preciso cuidar de nós e é preciso cuidar dos outros. Assim sendo, como professora, como pesquisadora em educação, que me movimento desde o campo dos estudos de gênero pós-estruturalistas, eu tomei como oportuno dialogarmos, nesse momento, a respeito do cuidar.
São muitas as pesquisadoras feministas que têm chamado atenção para a generificação do cuidado em diversas e importantes pesquisas brasileiras. Aqui eu represento um conjunto de colegas, pesquisadoras do Sul e também de estados do Nordeste brasileiro, que, sob a liderança da professora Dagmar Maier, tem investigado políticas públicas de inclusão social e educação implementadas nos últimos anos no Brasil, né? E temos feito um exercício de descrever e de problematizar essas políticas públicas como artefatos que ensinam, que protegem, que acolhem, que convocam e que cuidam de forma generificada. Nessa mesa, então, e nesse momento, eu busco colocar em diálogo com vocês alguns resultados dessas nossas pesquisas para argumentar, ainda que brevemente, que um dos importantes desafios que temos para incluir é pensar mais e melhor nos sujeitos que implementam as políticas de inclusão e de educação. Pensar nesses sujeitos é pensar nas ações de cuidado que realizam diariamente e que, com efeito, atingem os nossos modos de viver e de levar a vida. Então, provocada por tudo que esse tempo nos exige nos mais diferentes países e fronteiras, eu busco tecer notas aqui sobre a generificação do cuidado em sua relação com as políticas públicas, porque entendo que essa é uma parte importante da história que estamos escrevendo no presente e uma parte importante dessa história que nos atinge como sujeitos do gênero e da sexualidade. Para desenvolver essas breves notas, destaco que partilho da compreensão de que existem diversas disputas teóricas e políticas sobre o conceito de gênero e sobre os seus usos. A posição que eu assumo nesse momento para dialogar com vocês está em acordo com o grupo de pesquisa já citado e também em acordo com a produção de conhecimento do grupo de estudos em educação e relações de gênero da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o qual Daniel cita ao gentilmente me apresentar. Esse é um grupo conhecido como GERG-URGS, que é um dos grupos mais antigos do Brasil na produção de conhecimento sobre as temáticas do gênero e da sexualidade. Junto a este conjunto de colegas pesquisadoras e pesquisadores em educação, eu compreendo a produtividade de mobilizarmos o exame das relações de poder de gênero, porque, junto a esses colegas, entendo o gênero como um conceito ferramenta que nos auxilia a olharmos para a organização do social e da cultura e examinarmos os processos que insistem em organizar a vida desde noções de feminino e masculino, sempre em relação, sempre em disputa e também com rotas de fuga. Dizendo de outro modo, nesse diálogo, assim como nas minhas demais pesquisas, assumo o gênero como uma categoria útil para analisarmos o governo dos vivos, e em tempos como os nossos, eu diria que também o governo dos mortos. Com gênero, nós podemos interrogar pressupostos de masculino e de feminino que estruturam a percepção e a organização de toda a nossa vida simbólica e social. Eu mobilizo, em suma, o que nas palavras da pesquisadora Dagmar Maier é assim dito: o gênero institui formas de conhecer a vida. Então, em nossos trabalhos de pesquisa, nós temos investigado essas chamadas políticas de inclusão social adotadas aqui no nosso país nas últimas décadas. Elas têm funcionado no Brasil como um meio eficaz de redução da pobreza e da desigualdade social, ainda que retrocessos estejam em curso. Essas políticas fazem funcionar propostas de inclusão social, sobretudo nas áreas da saúde, da assistência social e da educação, e instituem, entre outras coisas, a transferência direta de renda, a obrigatoriedade no cumprimento de determinadas condicionalidades por parte dos usuários e das usuárias dessas políticas, e visando a ampliação das ações em saúde, o acesso aos direitos sociais, a profissionalização, a diminuição da evasão e também da repetência escolar. Tomando, então,
políticas públicas como artefatos que estruturam a intervenção sobre a vida dos vivos, né? Tomando essas políticas como instâncias que nos governam, vem sendo possível descrevermos nas nossas pesquisas tanto aquilo que nós vamos chamar de generificação dos conhecimentos que fundamentam essas políticas, quanto a generificação que, como um efeito nem sempre desejado, essas políticas acabam colocando em circulação a partir das ações educativas, de atenção e de cuidado que elas desenvolvem. Então, nesse movimento, nós temos chamado a atenção para o fato de que políticas públicas contemporâneas vêm fazendo processos que incidem, movimentos e processos que incidem sobre problemáticas de gênero, ao mesmo tempo em que os reforçam. O Bolsa Família é um exemplo importante de conversar, a partir do qual podemos conversar, né? É a maior política pública do Brasil, ao mesmo tempo é uma política de condicionalidade direta de renda e ao mesmo tempo em que ela produz a possibilidade de que uma mulher mãe em situação de vulnerabilidade social cuide um pouco melhor dos seus filhos e filhas em idade escolar, ela também é uma política que reforça a compreensão de que homens pais não costumam ser cuidadores responsáveis e cuidadores presentes na vida dos seus filhos, na medida em que essa política destina às mulheres mães o acesso e a responsabilidade pela gerência da renda transferida a esse núcleo familiar com vistas à superação da pobreza em nosso país. Pois bem, então, pensando nessa generificação do Bolsa Família e no que ela ensina, e para exemplificar nessa nossa conversa, não é difícil compreender a fala de um dos meninos participantes de uma das nossas pesquisas, de autoria da pesquisadora em educação, Rosilene Mazarotto, onde um dos meninos beneficiários diz à pesquisadora que, ao crescer, ele gostaria de se tornar um pai igual à sua mãe. De igual forma, na mesma forma que temos examinado os efeitos a quem se beneficia com as políticas, né? De igual forma, nós temos nos atentado para a generificação que convoca também o trabalho de quem atua nas políticas, de quem trabalha por elas e com elas, né? Nossas pesquisas têm mostrado, a exemplo do que dizem as pesquisadoras Maier e Karen Klein, que os sujeitos que executam as políticas de inclusão social, nas pontas dos serviços, são levados a colocar em funcionamento, são levados a fazer funcionar essas políticas, mobilizando aprendizagens supostamente vinculadas ao feminino, e a partir daí eles são convocados a exercer cuidados em condições muito precárias, muito diversas, são convocados a criar saídas resolutivas, a fazer muito com pouco nesses movimentos de cuidar dos outros que essas políticas colocam em funcionamento. Então, dado esse panorama, é preciso sublinhar que no exercício profissional de atenção e de proteção, os corpos daquelas que se reconhecem e que são reconhecidas como mulheres são os corpos mais educados e convocados a cuidar. E isso ocorre porque o gênero educa e funciona, como nas palavras da pesquisadora Maria Cláudia Dalinha, como um elemento organizador dos processos de subjetivação. Dessa forma, no âmbito do governamento neoliberal, em curso em sociedades como a sociedade brasileira, são as mulheres, umas mais que as outras, a depender da intersecção de gênero com outros marcadores sociais, como escolarização, como raça-cor, como geração, que ainda hoje são os sujeitos mais convocados ao exercício do cuidado com os outros. Mulheres cisgêneras educam as crianças. As mulheres cisgêneras amparam os nossos envelhecimentos, elas tratam do nosso adoecimento. E isso tudo é cuidado, né? E o fazemos, o cuidado, exercemos o cuidado nos nossos trabalhos, mas também o fazemos em nossas casas, em nossas famílias, porque como sintetiza Silva Friedrich, aquilo que chamamos de amor deve ser pensado também em termos de trabalho não remunerado. Então, convocada aqui nessa mesa a pensar na relação entre educação, gênero e possibilidades para incluir,
eu pensei nesse tempo que nos exige muito, mas muito cuidado, né? São tempos em que as mulheres têm sido convocadas a muito trabalho, e promover inclusão social nessa direção é um desafio para pensar políticas públicas que possibilitem não só que as mulheres possam melhor cuidar, mas que as mulheres também possam ser cuidadas. É produtivo perguntarmos, então, quem cuida de quem cuida? Por que são as mulheres cis os sujeitos que seguem sendo convocados a cuidar? Por que excluímos os corpos de algumas mulheres desses espaços e por que os homens seguem sendo ainda minoria nas profissões como as do trabalho doméstico, da enfermagem, da docência com crianças pequenas? E em nossas casas, são suficientemente fortes os discursos que circulam para a produção de paternidades mais responsáveis? Esses discursos têm dado conta de efetivamente deslocar as mulheres do lugar de protagonista do cuidado, por exemplo, com os bebês e com as crianças pequenas? A pandemia, ao nosso ver, e sob diversos aspectos, tem mostrado que esses desafios persistem, né? Em nossa sociedade, como propõe a Judith Butler, que pensemos, masculino e feminino constituem-se ainda hoje como princípios de inteligibilidade para os seres humanos. E eu gostaria de colocar em diálogo que nessa inteligibilidade, os desafios para incluir passam necessariamente por interrogarmos a generificação que atravessa e constitui as nossas relações, os nossos desejos e os nossos afetos. Dizendo de outro modo, cuidar e educar, amar, são ações políticas e nós precisamos discutir isso. Então, um dos desafios postos à inclusão é pensar quem faz o trabalho do cuidado, como faz, por que o faz, porque esse e não outro sujeito que desempenha a ação de cuidado e com que efeitos, né? Eu sou professora de educação infantil, né? Exerci a docência nas escolas infantis por longos anos da minha vida, e para encaminhar-me ao fim dessa exposição, eu quero relembrar uma situação de quando eu era docente na escola de educação infantil, que aqui no Brasil se trata de escolas que atendem a primeira infância, que são crianças de 0 até 6 anos de idade. Eu lembro de um dia que eu estava com uma criança e a sua família ligou para a escola e avisou que havia tido um contratempo e que se atrasaria para buscar essa criança na escola. Ao esperar a família do meu aluno, eu fui, então, organizando também os meus materiais e os meus pertences para ir embora da escola. Eu quero dizer para vocês que eu amo ser professora, sempre amei. Mas naquele dia, como em todos os outros, eu estava muito cansada ao final do exercício do trabalho de docência na educação infantil. Havia sido, naquela tarde, como em todas as outras, uma tarde com muitas brincadeiras e uma tarde em que eu destinei atenção e cuidado a um grupo de aproximadamente 25 crianças de 4 anos sobre a minha responsabilidade. Eis que o meu pequeno aluno, ao me ver pegar a bolsa e pegar os materiais para a saída, junto com ele, quando a família dele chegasse à escola, olha para mim e me indaga: prof, agora que tu sai da escola, tu vais trabalhar? Vejam bem, podemos achar bonita e divertida essa indagação da criança, sobretudo achamos engraçado como tratam-se das crianças pequenas, com suas perguntas. Na época, eu me diverti. Hoje, de um outro lugar, olhando para essa cena, junto com vocês, desde os estudos de gênero, na perspectiva aqui já destacada, eu penso que essa cena é reveladora daquilo que a sociedade tem desde cedo ensinado sobre cuidado, trabalho e gênero. Em tempos como o nosso, onde o cuidado salva da morte iminente, é preciso lembrar que o cuidado sempre salva. Interrogar a generificação do nosso social e da nossa cultura passa por desaprendizagens e passa pela mobilização de políticas de inclusão social
que constituam outras relações entre amor, cuidado, afeto e trabalho. Dito isso, eu me coloco à disposição para o diálogo e agradeço novamente o convite feito. Obrigada. Muito obrigado, Catarina, pelas colocações super adequadas ao momento pandêmico em que a gente está vivendo e logo mais a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto. Mas antes disso, eu gostaria de então convidar o professor, o doutor André, para fazer a colocação do seu trabalho, por favor. Bom, eu só preciso compartilhar aqui. Acho que eu não consigo compartilhar minha tela. Será? Aí. Muito bem. Bom, vamos iniciar então. Bom, prezados colegas, prezadas colegas, é com imenso prazer que me encontro aqui para colocar em discussão alguns encaminhamentos da pesquisa que tenho coordenado. Longe de ser uma produção individual, as reflexões que apresento são fruto de um trabalho coletivo que conta com a colaboração das seguintes pesquisadoras parceiras: Ariane Correia Pacheco, Dagmar Meyer, Roberta Rioplang, bem como das acadêmicas bolsistas, dos acadêmicos voluntários, das acadêmicas voluntárias, vinculados ao grupo de estudo sobre relações de gênero, educação e violência, GERGEV. Seria impossível pensar o que temos pensado sem a colaboração de todas. Gostaria ainda de expressar o prazer em dividir este momento de fala com uma colega que tanto estimo e que tanto tem me feito pensar. É um prazer estar contigo, Catarina. A pesquisa a qual me refiro conta com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e tem sido desenvolvida em parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Fevale. O argumento que pretendo desenvolver centra-se na potencialidade da adoção de estratégias de mapeamento da violência baseada em gênero para identificar e compreender particularidades e irregularidades acerca das manifestações desse tipo de violência. Para tanto, tomo algumas produções vinculadas ao projeto de pesquisa Relações de Gênero na Escola, um estudo sobre regiões de alto índice de violência contra mulheres no município de Novo Hamburgo, para ir calçando o argumento de que é necessário problematizar a violência como uma categoria universal que sugere compreensões unívocas sobre o que significam os abusos baseados em gênero e seus efeitos. Do ponto de vista da educação escolarizada, bem como das políticas públicas, essa compreensão parece pertinente para pensar estratégias que se conectem com a dinâmica dos territórios onde a violência acontece. A fim de me manter dentro dos 20 minutos de apresentação e para ser efetivo na mensagem que pretendo comunicar, dividi essa fala em dois eixos. Um, sobre a violência baseada em gênero e uma possibilidade de se identificar regiões da cidade que nos ajudem a pensar as relações abusivas. E dois, o que foi possível aprender com as regiões apontadas pelos mapas. Vamos lá, então. A terminologia violência contra a mulher emerge no contexto anterior à adoção do conceito de gênero como uma categoria de análise das relações sociais. Pensado para evidenciar a opressão feminina pela condição de seu sexo, o termo violência contra a mulher está fortemente articulado com os pressupostos do patriarcado, referencial alinhado às discussões feministas internacionais e aos pactos globais de erradicação da discriminação contra a mulher desde os anos 60 e 70. No Brasil, no início da década de 80, a compreensão de violência contra a mulher vai tomando alguns contornos, reiterando a noção de mulher vítima, subordinada, cujas experiências de abuso eram percebidas como uma constante, independente do momento histórico e dos contextos sociais. A partir de 85, com a implementação das primeiras delegacias de defesa das mulheres, o atendimento às vítimas passou a evidenciar a recorrência de algumas queixas. Majoritariamente, os abusos vividos pelas mulheres aconteciam no ambiente doméstico e eram praticados por seus cônjuges ou companheiros. De um modo geral, o fenômeno relacionado às queixas na Delegacia de Defesa das Mulheres parece ter contribuído, segundo Gita Deber e Maria Filomena Gregori, para algumas compreensões que vêm produzindo um efeito homogeneizante do que se entende por violência doméstica e familiar contra a mulher. Se, por um lado, essa compreensão gerou importantes efeitos do ponto de vista da criação de legislações específicas e da organização de políticas públicas, outro, sua acepção universalista, tende a invisibilizar diferentes compreensões
acerca do que sejam as práticas violentas. Assim, partindo do pressuposto de que a compreensão do que é tido como violência também é historicamente e culturalmente situado, produzimos um conjunto de mapas a partir das queixas-crimes registradas na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município de Novo Hamburgo. Ressalto aqui que elegemos uma possibilidade de mapeamento dentre tantas outras. Uma vez que optamos por acessar os dados da DEAN de Novo Hamburgo, a categoria mulher tornou-se central no processo de mapeamento, haja vista que os crimes motivados por LGBTfobia só se tornaram um crime no Brasil em 2019. Historicamente, o município registra por ano aproximadamente 2.500 ocorrências de variadas queixas-crimes contra as mulheres. Destes registros, foram coletados os endereços de ocorrência dos seguintes crimes: estupro e estupro de vulnerável, lesão corporal, feminicídio e tentativa de feminicídio, crimes contra a pessoa e contra a liberdade sexual, que tem no corpo o suporte para a ocorrência do fato jurídico. Os endereços das ocorrências coletadas são referentes aos anos de 2017, 18 e 19 e foram agrupados por tipo e individualmente geraram demarcações pontuais que foram importadas no software ArcGIS. Para análise dos dados, optou-se pela criação de mapas de superfície de kernel, mais especificamente a ferramenta Kernel Density, que permitiu o cruzamento de informações com base na importância de cada incidência de crime. Por fim, foram destacadas como zonas críticas as regiões que atingiram maior valor de incidência relativa aos 3 tipos de crime. A última etapa da produção dos mapas refere-se à identificação das escolas, situadas nas imediações das zonas críticas de incidência e de denúncia. E aí, como resultados, nós temos. Bom, esse aqui é o que a gente vai chamar de mapa de localização, né? Ele vai identificar aí dentro do mapa do Brasil o estado do Rio Grande do Sul, né? A região metropolitana de Porto Alegre e a cidade de Novo Hamburgo, então, né? Aí do lado direito a gente tem esse mapa que, né, diz respeito especificamente ao perímetro da cidade de Novo Hamburgo. A parte cinza é o que a gente chama de mancha urbana e os pontos pretos dizem respeito às queixas-crime, né? As queixas-crimes registradas na Delegacia das Mulheres. Cada um desses pontos pretos refere-se aí a um tipo de crime daqueles crimes, daqueles tipos de crime que foram selecionados para pesquisa, né? Como resultado, o mapa de kernel é esse mapa, né? Ele é um mapa de cores, né? Que vai do verde, né? Desse verde mais escuro, né? Ele é tomado como nulo, né? E vai até o ponto crítico, que é esse ponto bordô. Observem que essa grande mancha verde que tem nesse mapa na verdade, área rural, né? Na verdade, não tem mancha urbana nesse espaço. O que é possível pensar a partir da relação entre esses dois mapas é que, enfim, onde tem mancha urbana tem violência tem ocorrência de violência sendo registrada na delegacia, né? Enfim, a última etapa da produção dos mapas, portanto, né, é a identificação das escolas que estão ali nas imediações, né? Então, um ponto crítico ainda é esse ponto bordô, né? E os triângulos são as escolas públicas municipais que estão ali próximos, né? A gente utilizou aí como metodologia um raio de 1 quilômetro, né, do ponto crítico, mas enfim, a gente tem escolas muito próximas aí a esse ponto crítico. Bom, enfim, eu vou parar aqui o compartilhamento para voltar para a tela principal aqui. Bom, o que foi possível aprender com as regiões apontadas pelos mapas? Novo Hamburgo é uma das cidades constituintes do Vale do Rio dos Sinos e está localizada a 40 quilômetros de Porto Alegre, capital do estado, né? Nos séculos 19 e 20, pertenceu ao município de São Leopoldo, um dos berços da imigração alemã no Brasil. E a partir de sua emancipação política, teria se constituído progressivamente como um centro urbano marcado pela industrialização, uma referência em termos de desenvolvimento econômico e cultural para a região. Apoiado no setor coureiro calçadista, o município, desde os anos 90, tem sentido efeitos de crises econômicas que afetam toda a cadeia de produção, gerando efluxo de trabalhadores e indústrias para outras regiões do país. Com uma população de aproximadamente 240 mil habitantes, Novo Hamburgo possui uma das maiores taxas de feminicídio da região do Vale do Rio dos Sinos. São 5,6 feminicídios para cada 100 mil habitantes, número superior à média do estado do Rio Grande do Sul, que é 3,9 feminicídios para cada 100 mil habitantes, e superior à média nacional, que é de 4,6 feminicídios para cada 100 mil habitantes.
Com base no mapa produzido, foi possível perceber, entretanto, que diferentes regiões da cidade apresentam variações quanto ao número de queixas-crime, né? Bom, cabe ressaltar aqui que, apesar da variação ser visível, né, como foi sinalizado, não houve no espaço-tempo dos dados produzidos junto à delegacia nenhuma localidade que não apresentasse queixa-crime de violência doméstica e familiar. Especificamente, o ponto crítico destacado no mapa localiza-se em um dos bairros de maior área física e maior população do município. Com histórico de crescimento rápido e pouco assistido pelas autoridades públicas, a população do bairro tem sido narrada como proveniente de outras cidades, atraída pelo crescimento industrial e comercial do setor coreiro calçadista. Marcado por invasões de áreas públicas e loteamentos clandestinos, o bairro em questão possui aproximadamente 19 vilas em lugares irregulares para habitação. Segundo o Zucchetti, o bairro em questão é um dos mais citados na seção policial e comumente representado como dotado de uma população empobrecida financeiramente e marcada por situações de denúncia de violência física, psicológica e abusos sexuais. Em que pese essa leitura do bairro mereça ser problematizada, afinal, não se deve ser concebido como um todo homogêneo, né? Então, assim, só para se ter uma ideia, o bairro, no último censo, ele apresenta uma população de 60 mil habitantes, né? Bom, enfim, em que pese essas problematizações precisam ser necessárias, as zonas críticas de denúncia estão localizadas nas imediações de loteamentos clandestinos e vilas instaladas em áreas irregulares para habitação. Além disso, o modo como as pessoas daquele bairro têm sido representadas parece produzir efeitos sobre os modos como os sujeitos do estudo, né, e aí eu estou falando das professoras, dos professores, das alunas e alunos das escolas localizadas nesses pontos, né, o modo como esses sujeitos versam sobre si, sobre a região onde moram e sobre as relações que estabelecem. O estudo de Caroline Miller, intitulado Isso Ainda Tem Aqui, a Mulher Tem que Ser Dona de Casa, ouviu a equipe diretiva de uma escola pública municipal de ensino fundamental sobre a violência vivida por mulheres e seus impactos no cotidiano da escola. Como resultado, foi possível perceber o modo como algumas famílias se organizam, respondendo às normas de gênero que preconizam, naquele contexto, um conjunto de interdições ao trânsito de mulheres nos espaços públicos, bem como prescrições sobre como devem se portar. Com limites muito definidos acerca do que é apropriado aos homens e às mulheres, não é incomum, segundo a equipe diretiva, encontrar famílias que são sustentadas financeiramente apenas pelos maridos. Às mulheres mães, cabe, portanto, o cuidado com a casa e com a família. Não raras vezes, a maternidade e o casamento se constituem como responsabilidade das adolescentes ainda em fase escolar. Segundo a coordenadora pedagógica, abre aspas. A gente conversou com a família. Ela não pode perder o estudo. Ela tem que continuar estudando. A família concordou com a gente e depois a menina nunca mais apareceu na escola. A família foi conivente. É normal ser mãe com 13 anos, ser dona de casa e largar os estudos. Fecha aspas. Essa compreensão ela é reforçada pelo estudo de Maria Angelita Cordeiro, que ouviu via grupo focal alunos do 9º ano matriculados na mesma instituição. Intitulado Nem Relaxada Nem Prevalecida, a autora buscou compreender as expectativas de gênero em situações de relacionamentos amorosos afetivos. Às mulheres seria conferido basicamente 2 status, que impactam sobremaneira nos modos de ser e se portar: as solteiras e as comprometidas. As solteiras, denominadas pelos alunos como descompromissadas, teriam permissão para transitar em espaços públicos e usar vestimentas, segundo eles, mais curtas. Enquanto as comprometidas deveriam prestar contas e solicitar o consentimento dos maridos, noivos e namorados para o uso de determinadas roupas e acesso a determinados lugares públicos, como bares e festas. Segundo um dos alunos, cabe frisar, do sexo masculino, o pronunciamento em tons de reivindicação trouxe o seguinte argumento, aspas, eu tô lá no bar, com os meus amigos, aí chega ela, a namorada, com uma sainha curta e vários homens olhando. Fica ruim, né? Fecha aspas. Longe de ser um posicionamento isolado, a fala em questão pareceu contemplar a quase totalidade dos rapazes e boa parte das alunas. Longe de ser um grupo homogêneo, entretanto, os alunos e alunas divergiam sobre diversos temas, muitos deles provenientes de um grupo de meninas que, posicionadas, contrapunham e tentavam desqualificar argumentos que versavam principalmente sobre a manutenção dos privilégios masculinos. Apesar desses embates, um tópico de discussão pareceu ser unânime. Para os alunos e alunas do 9º ano, o cuidado com a casa e com a família seria responsabilidade feminina. Mães, filhas, avós e sobrinhas, aos homens caberia o auxílio a essas atividades. A inobservância dessas atribuições legitimaria o companheiro a chamar a mulher para, aspas, ter uma conversa séria. Fecha aspas.
Mediados pelo alto número de igrejas e templos, algumas compreensões sobre o que é pertinente, sobretudo para as alunas, passaria pelo aval dos líderes religiosos. No depoimento de uma das professoras que compõe a equipe diretiva da escola, tivemos acesso à história de uma aluna que apresentava alta performance no atletismo, mas que tem sido impedida de participar de competições escolares, devido à ingerência do pastor. Segundo a coordenadora pedagógica, a menina foi proibida de participar de campeonato, pois o pastor não aceitou que ela competisse porque esporte não é prática adequada às mulheres. Das vestimentas às práticas corporais, passando pelo corte de cabelo e pela proibição do uso de certos produtos de beleza, boa parte das alunas da escola é narrada pela equipe diretiva como senhorinhas, cuja vivência escolar tem sido atravessada por um conjunto de proibições que marcam o que é desejável e o que é inconcebível para as mulheres. Me encaminhando para concluir, quero retomar o argumento inicialmente apresentado de que é necessário problematizar a violência como uma categoria universal que sugere compreensões unívocas sobre o que significam os abusos baseados em gênero e seus efeitos. Compreender as relações de gênero e suas expectativas, forjadas nas especificidades de cada contexto, me parece fundamental para compreender sobre quais bases a violência está assentada. Nesse sentido, determinadas prescrições para a maternidade, para o matrimônio e para os modos de ser e se portar e se vestir, principalmente para as meninas daquela comunidade, se constituem como normas de gênero que, em alguma medida, balizam condutas daqueles e daquelas envolvidos em situações de violência. Afinal, como sinaliza Meyer 2009, é no contexto das relações de poder de gênero e sexualidade, naturalizadas, sancionadas e legitimadas em diferentes instâncias do social e da cultura, que determinadas formas de violência tornam-se possíveis. Obrigado. Obrigado, André, pelas tuas colocações, pela pesquisa em si, extremamente importante, assim como a da doutora Catarina, e me fez, as duas pesquisas me fizeram refletir, ainda estou refletindo, né, tentando achar um ponto de conexão, apesar de que eu acho que elas convergem em vários aspectos, né, e questões. O que me chama muita atenção do que eu ouço quando vocês falam aqui nas minhas anotações é que, de um lado, a gente vê na pesquisa da Catarina essa categoria mulher pensada ou percebida nesse espaço da cuidadora, né, da educadora, como ela colocou, a ela cabe esse papel, a mulher cis cabe esse papel socialmente, e pelo lado da pesquisa do professor André, também vem essa ideia da mulher dentro dessa questão da violência, sobretudo dentro de casa, da mulher como vítima e como subordinada às vontades do homem, ao controle sobre o corpo dessas mulheres, né? E me faz pensar o quanto essa noção de inferiorização da mulher passa por esses lugares, né? Do cuidado, do carinho, do afeto como algo inferior dentro da lógica masculinista quase bélica. Né? E aí isso me faz lembrar, porque a minha pesquisa é a partir de práticas decoloniais, do pensamento colonial, da colonialidade, sobretudo quando eu estudo a pesquisadora Maria Lugones, que fala sobre a colonialidade de gênero, e ela fala dessa noção de distinção dicotômica e hierárquica, né, que separa homens e mulheres, o sujeito branco do sujeito não branco, né? Pensando nesse corpo que é humano e do que é não humano, e a tudo aquilo que é não humano, o sujeito que, em tese, seria humano, ele tem todo o direito de abusar e de se apropriar daquele corpo. Então, a gente pensa que essa noção social, no meu entender, ela passa por essa questão histórica que é bastante estrutural dentro da nossa realidade brasileira, né, que fomos colonizados por Portugal. O que eu fiquei pensando sobre isso é como que vocês entendem, como que vocês pensam, ou como nós poderíamos pensar em possibilidades, estratégias
de que a sociedade perceba, de repente, através das escolas, outras formas de pensarem essa categoria mulher, outras formas de se entender esse jogo que é violento e que é abusivo, né? Porque a Catarina fala de políticas públicas, e aqui o André cita, por exemplo, uma política pública que no Brasil me parece bastante forte dentro da questão da violência das mulheres, que é a Delegacia das Mulheres, né? Que foi criada há algumas décadas. Então, me parece então, que tipo de políticas públicas ou de estratégias pedagógicas vocês acham que a gente pode utilizar ou incentivar nessa mudança de perspectiva sobre entender que papel é esse que cabe a essa categoria mulher, né? Porque ela me parece, tanto na fala da professora Catarina quanto na fala do professor André, que existe essa colocação de tarefas sobre esse corpo, né? A ela cabe o cuidado, ninguém necessariamente cuida, né? Aquela pergunta da Cacá é muito evidente que é quem cuida de quem cuida. E na fala do André é essa questão desse controle absurdo sobre o corpo da mulher, inclusive pela perspectiva da igreja cristã, que é um dos grandes braços da colonialidade. Então, o que eu quero deixar aqui de provocação é o que vocês acham, como nós poderíamos repensar essa categoria mulher, socialmente falando, né? Posso Por iniciar? favor. Então, bom, obrigada primeiro, André, pelo prazer de te ouvir, de participar desse momento contigo. E, Dani, obrigada pelas tuas questões que levam adiante aí as nossas reflexões, né? Então, eu gostaria de primeiro, se tu me permite, dizer, de alguma forma, recolocar o que tu acabas de dizer ao me fazer a tua pergunta, o teu questionamento, né? Tu disseste as pesquisas da Catarina. E eu insisto nisso porque eu tenho entendido que a produção do conhecimento, ela sempre se dá no coletivo, né? Então, eu sempre reforço isso. Então, se tu me permite, eu gostaria de refalar dessa parte, dizer que essa pesquisa não é só minha, mas é de um grupo que eu e o André partilhamos e que muitas pesquisadoras e pesquisadores partilham na produção do conhecimento sobre gênero e sexualidade. Acho que isso é importante quando a gente pensa na produção de conhecimento, sobretudo no Brasil, nesses últimos anos, né? Dito isso, eu acho interessante a gente pensar na escola como esse ponto de possibilidade de educação em relações para as relações mais de equidade, mais equânimes nas relações de gênero, na medida em que a discussão sobre gênero e sexualidade tem incomodado no Brasil, sobretudo, né? Bom, a escola tem produzido processos de revisitar os pressupostos e as normas de gênero. É por isso que, com efeito, eu repito, a escola tem incomodado, né? Nós temos aí alguns movimentos de silenciar ou de, digamos assim, minimizar essa discussão no âmbito da política educacional brasileira. Isso não significa, ao ponderar que nós temos feito educação para as relações de gênero e sexualidade, não significa dizer que nós não temos no que avançar ou no que levar adiante. Precisamos, como pesquisadoras e pesquisadores em educação, seguirmos atentas a essas questões. Temos que ver como, de forma generificada, organizamos os espaços escolares e de que formas também generificadas temos escolhido as nossas proposições didático-pedagógicas, os nossos currículos, aquilo que, enfim, ensinamos nas nossas escolas. Esse conjunto de forma e de conteúdo, digamos assim, eles têm, sim, produzido efeitos nas relações de gênero, e repito, por isso que incomodam tanto, mas eles ainda têm um caminho a percorrer. Esse caminho a percorrer, certamente,
irá implicar, como já tem acontecido, nas vivências, na possibilidade de vivência dos sujeitos de gênero, que aqui André e eu estamos debatendo em termos de sujeitos do cuidado e também sujeitos que sofrem violência. Eu entendo que as nossas falas têm pontos de encontro nessa direção, na direção de pensarmos como educamos esses sujeitos para que essas vivências não se repitam. De modo específico, eu gostaria de pensar, não se repitam em termos de cuidado, não se repitam quando o cuidado, o exercício do cuidado, tangencia, de alguma forma, a violência, né? Para a gente poder relacionar. Mulheres, homens, os sujeitos todos, podem e devem assumir ações de cuidado sempre que se sentirem convocados e felizes, por que não usar essa expressão, ao desenvolver, ao levar adiante essas ações. O que nós colocamos em debate é como esses sujeitos, e sobretudo aí as mulheres e as mulheres cisgêneras, têm sido convocadas de uma forma que elas não têm outra opção. E aí, eu encerro aqui para a gente seguir continuando, né? Para dizer que quando não há outra opção, nós entramos, então, aí no âmbito das violências e das violências de gênero. E parece que a gente pode seguir conversando a partir disso. Eu acho que eu vou no mesmo encaminhamento da Catarina, assim, né? Acho que assim, se a gente pode pensar um ponto de conexão entre as nossas falas, eu acho que o cuidado ele vai se constituir, não é a partir aí do lugar que a Catarina fala, a partir das políticas públicas, essas que são centralizadas, não a partir do governo federal, né, que vai tomar, por exemplo, a mulher como lugar do cuidado, né? Ali, quando eu falo de violência, estou falando justamente da violência que é consentida, que é permitida, que é legitimada, uma vez que esse cuidado ele não é observado, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão que é super interessante da gente pensar. Assim, me parece que no lugar de onde eu falo, né, que é localizado ali numa determinada região específica de um município em particular, né, no sul do país, a gente tem visto aí que o cuidado ele é um elemento fundamental para legitimar a violência, né? Então, assim, eu acho que essa questão é uma questão que é importante pensar, né? Então, assim, aqui eu acho que eu consigo enxergar alguns pontos de conexão entre as nossas falas, justamente para poder pensar, bom, que estratégias é possível a gente adotar no sentido do combate aí a esses encaminhamentos da violência, né? E no sentido de pensar outras possibilidades para a categoria mulher, mas para além dela também a categoria homem, né? Dentro dessas escolas e dessas comunidades, né? Então, se pensar que as políticas públicas também nos educam, nos ensinam determinadas coisas, né? Na medida em que a responsabilidade do cuidado com os filhos, com o marido, com a gestão do dinheiro público, né? Para o cuidado dessas famílias é atribuído às mulheres, né? Necessariamente às mulheres, não é? Tu lega para o sujeito, né? Para os homens a ideia de que, bom, eu não preciso me responsabilizar por isso, porque essa questão não é minha, né? E isso cola, né, num determinado tipo numa determinada norma de gênero que está posta, pelo menos na sociedade que a gente tem vivido, né, atualmente. Eu acho também que uma estratégia é a gente pensar, por exemplo, as relações de gênero, e eu insisto nessa ideia de que essas relações de gênero elas precisam ser pensadas a partir de lugares específicos, né? Então, não é pegar um conceito e simplesmente, né, transformar esse conceito num conjunto de práticas, não é sem conceber, sem compreender o contexto no qual essa prática vai se inserir, mas eu acho que a discussão de gênero, o debate de gênero, né, independente de qual lugar, ele é fundamental, né? Eu acho que é justamente esse movimento é um movimento que vai permitir, por exemplo, a gente ter uma profusão de possibilidades de ser mulher e de exercício da feminilidade, assim, de uma profusão de modos de ser homem e exercício de masculinidade. Eu acho que eu só consigo ver dentro dessa lógica plural, né, o enfraquecimento disso que a gente vai dizer, né, da violência, né, e coisas nesse sentido, assim.
Mas, de fato, assim como a Catarina tem sinalizado, a gente tem vivido aí tempos meio assombrosos acerca do debate de gênero, né, no Brasil, e essa questão ela é fundamental, né, a construção de uma narrativa do que vai ser chamado de ideologia de gênero, meados dos anos 90 para cá, tem produzido, tem forçado, né, políticas públicas, né, tem forçado a produção de documentos pedagógicos que retiram o termo gênero, não é, e que incitam aí um certo mal-estar entre os professores, né, quando decidem, né, quando pensam em abordar essas questões e essas temáticas, né? Então, assim, eu acho que assim, acho que a estratégia primordial é a gente ter garantias, não é? Exercer efetivamente a liberdade de cátedra para poder trabalhar com essas questões sem ter a pertinência dessas questões problematizadas, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão muito importante. O modo como, por exemplo, as escolas elas precisam encampar essa discussão de modo... Né, isso não pode estar centrado num professor. Né? Eu sou o professor que vou discutir gênero nessa escola porque eu sou afeito com essa discussão. Isso precisa ser encampado pela escola, isso precisa ser encampado pelas equipes diretivas. Né? Isso precisa ser encampado também, enfim, pelo Plano Municipal de Educação, né? Pelo Plano Estadual de Educação, né? Enfim, para garantir, né? Para construir algumas garantias, para se problematizar algumas normas de gênero que, enfim, elas são perniciosas, não é tanto para homens quanto para as mulheres. Eu acho que essa garantia é a primeira coisa, né? Enfim, acho que é por aí. Se tu me permite, Daniel, seguindo o diálogo com o André chama atenção para a importância de nós pensarmos, né, gênero e sexualidade de uma forma contextualizada, né, para nós examinarmos as relações de poder de gênero em forma contextualizada, a produtividade disso. E eu faço questão de chamar atenção novamente para algo que o André já expôs na sua fala inicial e que eu acho que é significativo para o diálogo que nós estamos estabelecendo, sobretudo com os nossos colegas de Portugal, dizer que nós estamos falando do sul do Brasil, que é um território, um espaço, um território que no Brasil significa falarmos em índice social bastante elevados em comparação a muitas outras regiões do Brasil, e então isso significa pensar, dimensionarmos os desafios que nós temos nesse país continental e tão desigual, né? Pensarmos em estratégias pontuais, localizadas, é bastante desafiante em termos de políticas públicas que nós promovemos aqui no Brasil, né? A gente costuma dizer que existem muitos Brasis no Brasil, né? E isso é preciso ser levado em conta quando a gente faz a discussão de gênero e sexualidade, assim como muitas outras discussões. Eu gostaria ainda, em diálogo com vocês, como professora da educação básica, como pesquisadora em educação, ressaltar que a escola tem esse espaço de suma importância no que tange a gente promover as discussões com vista à equidade de gênero, né? Sobretudo garantindo o que o André nos lembra da importância e da legalidade da liberdade de cátedra que nos assegura, mas eu também gostaria de ressaltar que a escola não pode tudo, né? Esse é um desafio que está posto no nosso país e acredito que também nos outros. A escola não pode tudo, né? A escola ela tem que dar conta de muitas demandas, ela tem um enorme arcabouço educativo a dar conta, mas ela não é, por si só, a instância que muda a sociedade. Há perspectivas, pelo menos na perspectiva em que nós conduzimos as nossas pesquisas, nós não estamos dizendo que a escola não pode nada, mas nós estamos dizendo que a escola não pode tudo. E isso significa muito quando pensamos em estratégias de cuidado, quando pensamos em estratégias que enfrentem violências de gênero. Por fim, eu gostaria ainda, acho que é importante, já que estamos numa mesa de encerramento de uma jornada que parou para pensar
em gênero e sexualidade, desde diferentes perspectivas teóricas, diferentes perspectivas metodológicas, eu acho importante a gente ressaltar a ideia de que calhou que façamos essa mesa de encerramento mobilizando os estudos de gênero para pensar as mulheres. Mas a diversidade dessa jornada implica que a gente retorne aqui na mesa final a ideia de que estudos de gênero são estudos para toda a gente. Estudos de gênero, de sexualidade, eles não estão postos para que pensemos apenas as mulheres. Inclusive, porque na perspectiva que estamos aqui adotando, né, André e eu, nas nossas falas, estamos sim pensando em relações de poder de gênero. E é importante que a gente possa sublinhar, sobretudo nesse momento, que é um momento de encerramento dessa jornada, que foi uma jornada tão potente, pensar que mobilizar esses estudos significa possíveis processos de inclusão para homens, mulheres, para, né, todas, todos e todes. Eu acho que isso é muito importante que a gente possa marcar, mobilizar aqui nessa mesa de encerramento dessa jornada. Obrigado. O que eu fiquei pensando muito também é porque, na minha experiência, eu não trabalho em escolas com crianças pequenas, eu trabalho só com adolescentes, em contexto não escolar, e trabalho também com adultos em contextos universitários e fora de universidade. E meu enfoque nos últimos anos tem sido nas questões de sexualidade e gênero, né? Mas sobretudo nas questões de sexualidade pelo viés do movimento LGBTQIA+. E eu tenho percebido também, e aí a fala de vocês me fez pensar, eu estava aqui pensando junto, nessas questões que também, eu sei que a gente estava falando até agora especificamente pelo estudo dos grupos de vocês, da questão das mulheres, mas fiquei pensando um pouco nas questões desse sujeito LGBT, que é da onde é a minha experiência, em contexto de formação, né, em contextos escolares, porque eu acabei, por exemplo, de ministrar um workshop agora online, durante a pandemia, sobre performatividade bicha, e tive a participação de várias pessoas, inclusive mulheres cis, inclusive pessoas trans, foi muito plural, bastante plural, para minha surpresa, inclusive, e a maioria da turma relatou esse momento de, digamos, angústia na sua formação desde criança, pela ausência de afeto, ou pela ausência de compreensão, ou pela ausência de diálogo, ou pelo bullying escolar, enfim, era algo relatado de forma corriqueira. E me fez pensar muito nessa questão de como a gente pensa essas questões dentro desse espaço escolar, né? E eu acho que concordo muito quando vocês colocam a ideia de que a gente precisa de espaço de liberdade de cátedra, de que a gente precisa estar discutindo mais essas questões. A gente concorda quando a Catarina diz que a escola tem incomodado, e no meu entender, o governo federal atual, ele vem num movimento de retaliação pelos avanços dessas perspectivas dos estudos de gênero e sexualidade, e é lamentável que a gente esteja nesse lugar onde a gente não possa debater essas questões, nem dentro das escolas, e como eu disse lá na apresentação, nem dentro da própria universidade, né? Então, me parece que esse espaço de diálogo e de troca de experiências tem sido muito sufocante para nós, profissionais da educação, pesquisadores e pesquisadoras que estão lidando com isso nesse momento. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês dois, pela forma como vocês trazem essas perspectivas, e queria deixar aqui para todo mundo que está nos escutando essa provocação
sobretudo para quem está no Brasil, não sei como é que estão os contextos dos outros países, das pessoas que estão nos assistindo, mas de que maneira que a gente consegue subverter essa lógica opressora, opressiva que a gente está vivendo nesse momento, porque ela resulta, de forma geral, porque da mesma maneira que o André relata casos de violência contra as mulheres, eu também coloquei lá no início que nosso país ele tem uma violência absurda sobre as pessoas LGBTQIA+, também. Então, a gente está falando aqui de políticas de morte, como a Catarina colocou há pouco. Então, fica esse desafio, essa provocação de como a gente faz para estar discutindo isso, não só no ambiente escolar, mas também em outros espaços sociais. Porque, como a Catarina colocou, a escola não cabe tudo. Ela nem tem braços para fazer tudo, né? Como que a gente coloca isso dentro de outros espaços de discussão, outros espaços de poder? Eu não sei se vocês concordam com o que eu estou dizendo ou vocês querem falar alguma coisa sobre isso, gente. Eu acho que eu gostaria, nessas palavras finais, de agradecer novamente a oportunidade de dialogar com vocês, agradecer o convite, saudar a jornada, o encerramento dessa jornada, a iniciativa dessa jornada, do diálogo importante que ela coloca em funcionamento, nesse momento que estamos impedidas e impedidos de nos encontrarmos presencialmente, e desejo que seja a primeira de muitas edições desse processo de diálogo acadêmico entre esses países, entre esses diferentes contextos, né? O diálogo aqui, acredito, mobiliza diferentes perspectivas, diferentes lugares de trabalho, de pesquisa, diferentes lugares, diferentes posições de sujeitos de gênero e da sexualidade, e eu saldo a possibilidade de colocarmos em diálogo esses encontros e também essas diferenças. Obrigada. Bom, pessoal, eu vou mais ou menos aí também nessa mesma direção, né, de dizer que, enfim, eu acho que existe aí uma profusão de temas que se desdobram a partir disso que a gente estava sinalizando aqui. Acho que, assim, tem uma questão que tem martelado, assim, na minha cabeça, no sentido de pensar, por exemplo, como que estudar, por exemplo, as masculinidades, como que essas masculinidades elas vão se dar aí nesses processos, nesses lugares onde acontece alto índice de violência, né, de queixas, crimes contra as mulheres. Eu tenho pensado muito nisso, pensando como que essas coisas se conectam com o esporte, né? E a partir disso pensar aí numa proximidade que tu está trazendo, Daniel, né? De pensar aí pesquisas e problematizações, não é a partir de outras categorias, como a categoria sexualidade, por exemplo. Eu acho que me parece profícuo se encaminhar nesse sentido, né? Sobretudo porque alguns estudos que têm orientado, têm sinalizado, né, o modo como as sexualidades desviantes, como as sexualidades dissidentes, elas têm sido negligenciadas nas escolas, elas não têm sido acolhidas, não é? Pelo menos nas memórias que temos acessado, né, por parte das pesquisas, como essas sexualidades dissidentes elas não têm sido acolhidas, como essas sexualidades dissidentes elas têm sido tem um histórico de expulsão, não é, desse espaço da escola que seria o lugar, enfim, do acolhimento, de pensar aí a pluralidade, enfim, né, a multiplicidade de modos de ser e se portar, enfim, coisas nesse sentido. Acho que tem aí um vasto campo para a gente poder pensar e problematizar. E já encerrando por aqui, agradeço, né, mais uma vez o convite para participar dessa mesa. Eu acho que é um momento assim ímpar de colocar em discussão, de pensar a partir das pesquisas que a Catarina trouxe, né, a partir das problematizações que tu trouxeste, Daniel, né, e eu acho que a gente segue aí com os canais abertos para outras possibilidades de diálogo. Muito obrigado.
Obrigado, então, Catarina, André, pelas falas. Acho que a gente conseguiu levantar várias questões do ponto de vista geohistórico-político, como eu coloquei aqui do sul do país, mas que eu acho que, de alguma maneira, podem ser refletidos tanto em outros espaços brasileiros, quanto em outros locais de onde vocês, o pessoal de casa, está nos assistindo. Então, para encerrar, eu queria dizer que, em nome da comissão organizadora e do Comitê Científico da Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, nós gostaríamos de agradecer a participação dos pesquisadores e das pesquisadoras pela qualidade dos trabalhos apresentados e a todos, todas e todos aqueles que participaram através dos comentários e likes nos vídeos. A jornada foi uma realização do Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, Conjugare, que tem como missão a realização de eventos ligados à pesquisa, ao conhecimento e às artes. Informamos que o livro de resumo já se encontra disponível para download e o link está na descrição desse vídeo. As atas estarão disponíveis a partir de abril de 2021 na área de publicação do site do Conjugare, também na descrição desse vídeo. E o evento contou com a participação e o apoio da editora Cravo. Então, eu agradeço mais uma vez a Catarina e ao André. Foi um enorme prazer. A gente está na mesma região metropolitana de Porto Alegre, mas estamos longe devido à pandemia. Então, o que eu desejo para vocês dois e também para todo mundo que está nos assistindo é que a gente se cuide, porque o momento ainda é bastante delicado, uma situação mundial bastante delicada, e a gente se cuide e desejo todo o meu afeto para vocês. Obrigado. Obrigada.